Feriado, tem política do dia sim, acolhendo aqui os nossos comentaristas políticos. Quem veio? Como eu anunciei, o Eliezer estava de folga hoje, né? Edna Maciel, boa tarde para a senhorita, que prazer recebê-la. Boa tarde, Lívio, João e a todos que nos assistem. Eu só estou esperando a data em que João Magalhães vai anunciar que foi o vencedor da quina. João Magalhães, boa tarde, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, Lívio. Eu acho que quem ganhou até já gastou esse dinheiro, viu? Não dá não, boa filho. Boa tarde para você, boa tarde a todos. 15 milhões, amigo. E o Avante de Teresina confirmou o convite de filiação a Kleber Montezuma. No caso, ele quer ser candidato ao Senado Federal. Se ele aceitar ser candidato pela sigla, ele também vai ter garantido a presidência do Diretório Estadual do partido aqui no estado do Piauí. Vamos acompanhar o que disse sobre esse assunto Eduardo Aguiar, que é o presidente do Diretório Municipal do Avante. Nós o convidamos para sair candidato aqui pelo Avante. E ele inicialmente gostou muito do convite e falou que ia pensar. Após isso, nós nos reunimos, a executiva do partido, e decidimos, além de convidar para ele ser candidato, também o convidar para ser o nosso presidente estadual, já que, como ele vai ser candidato a senador, a eleição estadual, ele precisa ter esse controle para ter a liberdade de conduzir o processo de acordo com a sua estratégia. O professor Kleber gostou muito do convite. Na minha opinião, acho que ele vai aceitar. Mas mesmo assim, além disso, nós fizemos outra reunião para reforçar esse convite e também decidimos que caso ele venha concorrer ao cargo de senador aqui, nós vamos montar uma chapa de deputado para dar capilaridade na disputa eleitoral dele. Além disso, o Avante é um partido que na eleição passada atingiu a cláusula de barreiras, então possui fundo eleitoral, possui fundo partidário e também possui tempo de TV, que mesmo em tempos de rede social, o tempo de TV também é importante e fortalece. Então o professor Kleber aqui terá toda a estrutura para concorrer ao cargo de senador da República. O que é muito importante, que fez com que a gente convidasse o professor Kleber, é porque ele é um excelente quadro político e técnico. Político porque foi candidato na eleição passada, do ano passado, e teve 140 mil votos. E é um quadro técnico de excelente qualidade, porque foi secretário de Educação na gestão do Firmino, que nós também tivemos a honra de participar, e conseguiu fazer com que Teresina tivesse a melhor educação do Brasil dentre as capitais. Então, um excelente quadro técnico, o melhor secretário de Educação do Brasil. E, além disso, também o posicionamento político dele, ele condiz muito com o do nosso partido, que nós somos oposição ao governo estadual, nós somos oposição ao governo Wellington Dias e somos oposição também à gestão municipal, à gestão do Dr. Pessoa. Então, inclusive, no caso, o nosso posicionamento político está totalmente compatível. João Magalhães, pontos interessantes que nós precisamos destacar. O Avante querendo garantir toda a condição política e também, é claro, de recursos e tempo de TV para uma possível candidatura de Kleber Montezuma. Destacando, nós temos pelo menos 5 partidos interessados no passe de Kleber Montezuma. É claro que o PSDB quer continuar com o quadro, o Avante confirmando o convite, temos também o Cidadania com conversações avançadas com Kleber Montezuma, PDT, e por que não também falar no PP como interesse em Kleber Montezuma. João Magalhães, sua análise. Olha, Lívio, é verdade, é um leque de partidos que oferecem essa estrutura para Kleber Montezuma tentar viabilizar uma candidatura majoritária ano que vem. Ele que já demonstrou interesse em concorrer ao Senado em 2022. Vamos dizer assim, chapa oficial da oposição fica um pouco complicado, porque lá já tem o PSDB, já tem progressistas, o PSDB já teria um nome nessa chapa majoritária, portanto, fica um pouco mais complicado para o PSDB, sem um lastro pelo interior, ter direito a 2 vagas majoritárias nessa chapa oficial da oposição. Mas partido é o que não falta e partidos interessados em abrigar a Kleber Montezuma e dar a ele as condições políticas, pelo menos do ponto de vista da legislação, para se tentar viabilizar aí um caminho alternativo para concorrer ao Senado. O Avante hoje ele é formulado por quadros políticos que sempre estiveram muito ligados ao prefeito Firmino Filho. O próprio Eduardo Aguiar é um exemplo, ele foi gestor da Prodaté na gestão de Firmino Filho,
Lá tem outros nomes também, muitos ligados a esse grupo, a esse núcleo que oficialmente é tucano, mas está ali espalhado em vários partidos. Portanto, é uma boa proposta essa do Avante, com certeza Kleber Montezuma vai analisar, assim como também vai analisar o convite de outros partidos. Afinal de contas, a gente caminha aí para mais ou menos nesse rumo, em uma chapa de oposição formulada e outros partidos tentando ali contribuírem e tentando fortalecer a oposição, oferecendo aí esse espaço e essa garantia de uma candidatura na chapa majoritária no ano que vem. Edna Marcial, nós podemos observar toda esta valorização de Kleber Montezuma. Ele saiu muito bem das últimas eleições, pode não ter sido eleito, mas de certa forma passa a vigorar como uma opção bastante viável, inclusive na análise de partidos políticos de outras agremiações que não a dele, passou a ser muito bem avaliado como uma opção de voto em 2022. 2020 foi bastante positivo para ele, hein, Edna? Pois é, mesmo não conseguindo aí, né, a vaga que pleiteava, não conseguindo a vitória, mas seu nome, que já era um nome marcado pela educação, né, também por toda a trajetória no PSDB, ligado direto ao ex-prefeito Firmino Filho, vem consolidar agora, nesse tempo todo, além dele já ter o nome como uma marca, né, como gestor e também atuando como político, sempre apoiando seu partido, agora, nessa nova etapa, desde o início a gente vem falando aqui no ODN e entrevistando Kleber Montezuma e vendo as conversações e a forma como ele se mexe nesse tabuleiro todo, e logo depois ele veio aí a deixar seu nome e se mostrar também muito animado com as próximas eleições. Então, é um nome, não podemos desconsiderar de jeito nenhum, e pelo que a gente está vendo aí, muito cortejado pelos partidos. Então, o Avante, que tem o seu histórico já ligado aos PSDBistas, vem convidar um nome que vem dar mais robustez ainda, vem perfil, fortalecer, né, o partido. Então, pode falar, João. Sim, é interessante como a má gestão de Dr. Pessoa também repercute positivamente para a imagem de Kleber Montezuma. Exatamente. Se de repente Dr. Pessoa assume a prefeitura e faz uma gestão de excelência, talvez, nenhum teresinense estava lembrando mais do PSDB, nem de que o vencedor poderia ser o Clebão, né, já que era esse nome adotado na campanha eleitoral. Como a gestão atual é um fracasso, a gente sabe disso e constata isso diariamente, obviamente que fica no imaginário do teresinense, se Kleber Montezuma tivesse ganhado a eleição, a situação hoje poderia estar diferente, porque era um quadro técnico, pelo menos experimentado, e que estava estreando na política, mas de gestão pública já conhecia. Então essa má gestão de Dr. Pessoa, com certeza, fortalece a imagem de Kleber Montezuma, e por isso ele chega em 2022 com um recall político bastante vantajoso, já que teve uma votação expressiva realmente ano passado, não ganhou, mas é uma votação expressiva. Qualquer pessoa que tira mais de 100 mil votos na cidade como Teresina é uma liderança política consolidada. Com essa ajuda que ele está tendo de Dr. Pessoa, com certeza é um nome forte para 2022, se não para disputar ali voto a voto, uma chapa majoritária, uma vaga ao Senado, porque a gente já tem aí Joel Rodrigues, que aparentemente tem o apoio do Progressistas, tem também o Wellington Dias, que é o atual governador do estado e já, entre aspas, sai na frente em toda essa negociação, porque é um político mais experimentado também em eleições, mas com certeza esse cenário atual da gestão de Teresina ajuda muito a Kleber Montezuma montar o seu discurso para o ano que vem. Era essa a questão que eu queria realmente te provocar, Edna Maciel. O mau desempenho, o vexame de Dr. Pessoa à frente do Palácio da Cidade poderia ter contribuído com este sucesso, esta ascensão política de Kleber Montezuma? Pois é, o que eu ia complementar era isso. Estamos muito conectados. Tudo que vocês também pontuaram agora demonstra ainda mais por que os outros partidos estão cortejando dessa forma Kleber Montezuma, se é que eu posso usar essa expressão, né? Com certeza. Então, mostra pra gente como é a política, né, João e Lívio, que você de repente está lá num canto, teu nome está lá bem quietinho, né? Não vamos dizer esquecido, mas não é um nome que está sendo lembrado diretamente, e de repente o jogo
muda tudo. E olha aí o Clebão de novo na jogada. Clebão. Muito bem, vamos acompanhar e, é claro, observar também, destacando mais uma vez, que o que foi falado pelo Eduardo Aguiar é muito importante de se falar, de se frisar. Realmente, Kleber Montezuma é este perfil que agrega tanto a oposição ao Wellington Dias, quanto a oposição a Doutor Pessoa. Vamos para o nosso próximo assunto. Nós temos aqui uma fotografia que realmente tem repercutido muito desde a tarde de ontem até as últimas horas. Queria pedir para o Rafael soltar. Rafael, por gentileza, nós vamos começar falando sobre esta reunião. O João Magalhães estava meio off, mas com certeza ficou sabendo deste encontro de Ciro Nogueira e Iracema Portela com Doutor Pessoa e Robert Rios. João, consequências deste almoço, meu garoto? Olha, Lívio, há algumas semanas atrás, alguns dias atrás, a gente teve lá aquela conversa de Doutor Pessoa com Rafael Fonteles. Rafael Fonteles avançando o sinal, vamos dizer assim, no que diz respeito a essa articulação política para 2022 e foi em busca do apoio do prefeito de Teresina. Agora, a gente diz aqui diariamente que o Doutor Pessoa hoje não tem popularidade, está com a imagem desgastada junto à população, isso é verdade, e muitas vezes o telespectador pode se perguntar, se ele está tão queimado assim, por que Rafael Fonteles foi procurá-lo para conversar e agora Ciro Nogueira, ou seja, o outro campo político aqui do Piauí, foi buscá-lo para conversar? Na verdade, a estrutura administrativa da Prefeitura de Teresina representa muito. A gente está falando de um comando, né, de o segundo maior orçamento do estado do Piauí, que naturalmente dá uma musculatura política que, se você souber utilizar, dá para, sem dúvida nenhuma, ser um grande ator no processo político eleitoral. E até mesmo o Doutor Pessoa, que não tem conseguido usar bem essa estrutura administrativa e, consequentemente, tem prejuízos políticos, ninguém vai dispensar o apoio. Até porque quem quer ganhar uma eleição não pode olhar para a cara do eleitor. Esse aqui eu quero voto, desse aqui eu não quero voto. Pelo contrário, tem que buscar o voto de todo mundo. Então, isso justifica esses encontros de Doutor Pessoa, tanto com Rafael Fonteles e agora também com Ciro Nogueira. Ciro Nogueira, obviamente, como ministro da Casa Civil, sabe muito bem que uma ajuda, que ter contatos, que ter um caminho pavimentado no relacionamento entre o governo federal e a Prefeitura de Teresina pode ajudá-lo no processo de construção dessa chapa de 2022 aqui pela oposição ao governo do Piauí. A gente sabe que ele dificilmente deve concorrer, a gente já falou diversas vezes que não há possibilidade, assim, não há um caminho natural que ele concorra ao governo do estado, mas tem lá a sua chapa, tem lá Iracema Portela, tem Silvio Mendes e Doutor Pessoa pode, se não garantir apoio a essa chapa, mas pelo menos ficar neutralizado ali, já que ele mesmo se diz que o sonho dele seria a construção de uma terceira via no Piauí, que ele não tem muita afinidade com o PT. Então, essa jogada de Ciro Nogueira, na verdade, vem mais no sentido de tentar neutralizar o prefeito. Ele já não está muito popular. Então, se ele ficar ali paralisado politicamente, pelo menos não atrapalha os planos da oposição. Não ajuda ou não atrapalha, exatamente, né, pelo menos não vai atrapalhar os planos da oposição. E Ciro Nogueira tem, com certeza, essa capacidade de dialogar politicamente com todo mundo, até mesmo o próprio vice-prefeito, Robert Rios, que sempre fez ataques muito duros a Ciro Nogueira, estava lá sentado na mesa, conversando. Então, é interessante para a gente observar o termômetro dessa conversa e o termômetro de que tanto a oposição quanto os integrantes da base do governo do Piauí estão interessados em conversar com o Doutor Pessoa mais ou menos nesse sentido. Não precisa receber o apoio, apenas a certeza de que ele não vai atrapalhar o projeto de nenhum dos dois, tá bom demais. E é interessante falar que esse encontro aconteceu na casa de Robert Rios Magalhães, foi um convite feito pelo vice-prefeito de Teresina. E quem foi que Robert Rios não falou mal, hein, João? Olhando para o nosso cenário político piauiense, praticamente podemos dizer que o vice-prefeito da capital do estado do Piauí constrói inimizades com praticamente todo mundo com quem ele tem oportunidade. É um discurso meio sem credibilidade, mas que infelizmente acaba em encontros como esse, acaba em contradição, marca muito particular do vice-prefeito Robert Rios Magalhães. Edna Maciel, muito se fala que neste encontro também as diferenças entre Doutor Pessoa e Ciro Nogueira foram superadas, visto que no início do ano de 2021, nós acompanhávamos um Doutor Pessoa dizendo que queria o apoio de todos os senadores, os deputados federais, mas que até o exato momento realmente continua sem apresentar projetos. Foi o que nós ouvimos da boca de Ciro Nogueira. Doutor Pessoa, apresentar projetos viáveis
de viabilização de recursos contará com o apoio do senador, então ministro da Casa Civil aqui do nosso país. Você acredita nessa superação de diferenças em prol de um 2022 mais tranquilo, sem muita interferência de doutor Pessoa, que pode atrapalhar, é claro, visto que não tem experiência política? Como na política tudo é possível, a gente sempre acredita que quem está se engalfinhando certas horas, daqui a pouco pode estar com a bandeira da paz, né? E pode ser que sim, Lívio, pode até ser que as coisas estejam amenizadas, mas eu acredito mais no que o João está dizendo. É só de momento, é melhor você ficar bem aí. Nesse momento é o momento de você ficar aí no seu canto, não atrapalhe, né? Então nós vamos fazer toda essa mídia, todo esse marketing, vamos sorrir como estamos vendo aí na mesa, vamos conversar, não que não queiram ficar pacificados, mas politicamente falando, é muito difícil a gente prever o que vai acontecer lá na frente, até porque 2022 não parece, mas ainda tem muita água para rolar até as pré-campanhas e campanhas, né? Verdade. Embora a gente já veja que a campanha está na rua. Então, sendo bem objetiva, eu creio que pode sim ter se levantado agora por parte do doutor Pessoa, apesar de tudo que falou, a gente vê aqui o perfil do doutor Robert Rios, que isso pode mesmo acontecer, uma hora você está vendo a pessoa alardear, falar, ser do contra e daqui a pouco está sentado na mesma mesa mostrando que está tudo bem, eu acredito que pode ser que agora, nesse momento, o doutor Pessoa tenha baixado um pouquinho a guarda em relação ao ministro da Casa Civil e isso não demonstra apoio, eu acho que demonstra apenas mesmo um momento de ficar quieto, tem momento de recuar e talvez esse momento de ficar quieto seja agora. Concordo. Mas eu não sei se daqui a algum tempo isso vai permanecer. Sim, João. Olha, Edna, é interessante que eu também concordo com você, porque eu acho que o equilíbrio, na verdade, o equilíbrio político não é a marca forte do prefeito, doutor Pessoa, e nem do vice-prefeito. Portanto, eu não acredito que problemas foram superados. Na verdade, acho que vai dar uma trégua que deve durar algumas semanas, alguns dias ou talvez até algumas horas, porque o que a gente tem observado é que o doutor Pessoa sai de uma reunião, diz uma coisa ali, poucas horas depois vai dizer algo totalmente ao contrário do que havia falado. Então eu acredito também mais nessa temática. Eu acredito que não supera nenhum problema, apenas sinaliza uma trégua, mas ninguém sabe até quando essa trégua vai durar, porque de fato o equilíbrio não é a marca de doutor Pessoa e muito menos do seu vice-prefeito. É verdade. Olha só, gente, nesta terça-feira, dia 2 de novembro, dia de finados, não tivemos muitas queixas ainda sobre o transporte público, porque realmente já era algo aguardado, a redução da frota em circulação e, é claro, de certa forma, espera-se que o teresinense possa se deslocar por intermédio de outros veículos, de outros modais em feriados nacionais como hoje. O secretário da Fazenda do Piauí, Rafael Fonteles, que também é presidente do Concefaz, avalia para a gente este assunto que é ligado ao transporte público, o congelamento do ICMS dos combustíveis, uma proposta feita por governadores brasileiros na tentativa de frear a alta constante do valor da gasolina e do diesel no Brasil. Vamos acompanhar o que ele disse sobre isso, daqui a pouco a gente fala mais sobre o assunto. Essa é uma proposta que surgiu no âmbito do Fórum dos Governadores, poderia ser um gesto para mostrar para a sociedade de que de fato o ICMS não tem nada a ver com a volatilidade. Congelando ou não o ICMS, a volatilidade vai continuar, se o dólar continuar subindo como é o previsto, assim como o preço do barril de petróleo no mercado internacional, vai continuar tendo os aumentos e vai ficar agora de forma mais inequívoca ainda que a questão do aumento dos preços dos combustíveis é culpa exclusivamente da política de preço da Petrobras, que por sua vez é dirigida pelo governo federal. Portanto, é mais um gesto dos governadores para demonstrar isso e também para colocar, digamos assim, a Petrobras na mesa de negociação e que ela assuma a sua responsabilidade junto com o governo federal por esse aumento exorbitante, não só dos preços dos combustíveis, né, que nós vivemos hoje. É uma inflação recorde de 2 dígitos, só tem 3 países do mundo que têm inflação acima de 10%, o Brasil é um deles, e, portanto, assusta e penaliza principalmente os mais pobres, que têm uma carga tributária em cima da sua renda muito maior do que as pessoas de maior poder aquisitivo. E o Concefaz, Conselho Nacional de Política Fazendária, aprovou por unanimidade em reunião extraordinária o congelamento do valor do ICMS que é cobrado pelos estados sobre os combustíveis.
Os valores ficam congelados por 90 dias, começando, no caso, desde ontem, a partir de 1º de novembro e indo até 31 de janeiro de 2022. O Concefaz justificou a medida ao exemplificar que o objetivo é colaborar com a manutenção dos preços nos valores vigentes. João Magalhães, sobre este assunto já temos 2 fatos realmente que já começam a ser comprovados. O próprio presidente brasileiro Jair Bolsonaro já confirmou que está previsto para os próximos 20 dias mais uma alta do valor dos combustíveis no Brasil, mesmo com o ICMS congelado, o que prova de que o ICMS mais alto ou de certa forma, como é cobrado na atualidade, não tem uma relação muito íntima com esse aumento do valor dos combustíveis. E também Jair Bolsonaro afirmou durante declarações à imprensa internacional de que é chegada a hora, depois de ultrapassarmos o valor de R$ 7,50 em alguns estados brasileiros, já ultrapassamos os R$ 9, depois de chegarmos a este ápice, realmente este momento extremamente delicado para a nossa economia brasileira, agora é que se tornou a hora de se falarmos, de se pressionar a Petrobras por uma medida política diferente de preços. João Magalhães. É uma estratégia política inteligente essa dos governadores, de neutralizar, né, de congelar o ICMS, porque de fato, daqui a alguns dias, naturalmente, com o cenário internacional, enfim, e com a política atual de preços que a Petrobras pratica, os combustíveis vão ter um aumento e aí ficará mais claro, né, a mensagem ficará mais clara de que o preço dos combustíveis nas alturas hoje não está diretamente vinculada à questão do ICMS. E agora é interessante a gente destacar que essa estratégia política ela se dá no ato prático, né? No congelamento em si, porque os governadores, no meu entendimento, perderam muito tempo discutindo, falando, e ameaçava, mas agora sim, com um ato prático, com certeza a Petrobras será chamada à negociação, a uma mesa para conversar, para dialogar, com certeza com a participação não só de executivos, mas também de representantes do governo federal, do próprio parlamento. Isso é interessante porque tem a ver com todos os brasileiros. Então eu acredito que essa estratégia dos governadores, ela foi inteligente e ela vira, né, eficiente a partir de que a gente sai do campo teórico, do campo das falas e parte para algo prático, de fato, que é o congelamento em si do ICMS por 90 dias. A pergunta que sempre fica, Edna Maciel, a que preço estamos sacrificando o trabalhador brasileiro com essas altas constantes do valor do combustível, do álcool, do etanol, da gasolina, do etanol, que realmente acompanha, por uma questão mercadológica, o valor da gasolina e também, é claro, tem a questão dos fretes aumentados com o preço do óleo diesel. A sensação que dá, não sei você, não sei João Magalhães, não sei você que nos assiste neste exato momento, é que realmente estão, a mesma situação que acontece aqui em Teresina com o transporte público, né, usaram o transporte público contra a população para pressionar os empresários. Parece que é a mesma sensação que nós temos. Usaram a política de preços da Petrobras contra os governadores, a tentativa de pressioná-los, mas no fim da conta agora parece que a história começa a ser elucidada. Parece que a população está sendo uma simples peça de xadrez, hein? O jogo virou, né? E a gente vem falando sempre aqui dessa questão política versus técnica, né? Política de pandemia, politizar a pandemia, o transporte público, enfim. Nós sabemos que tudo é política na nossa vida, mas não esse tipo de política. Verdade. Que não tem um retorno positivo. Quando a gente discute o preço, eu não gosto de política, mas quando você está falando que a gasolina está um preço tão alto, o diesel, enfim, e vem para os outros produtos e serviços também são refletidos, você já está fazendo política. O que não é legal é usar uma situação dessa politicamente, estrategicamente, para obter ganhos políticos. Enfim, o que a gente vê agora é uma virada de mesa. Lívia e João, não sei se vocês concordam comigo. Se a população tinha alguma dúvida e estava nesse puxa-estica e nesse economês todo que foi jogado para todo mundo, e de repente a gente tem não só os especialistas, como também os leigos e todos que comentam o assunto porque é de interesse, saber que o ICMS pode ter até alguma influência, mas não tem ligação direta com esse aumento, e eu acho que demoraram foi muito. Já deveriam ter feito realmente essa
reunião, essa pressão, usado dessa estratégia, uma estratégia muito boa e que poderia ter sido uma iniciativa tomada realmente antes, João, para que a gente não passasse por tudo isso que a gente está passando, porque não é só quem tem carro e não é só quem tem nenhum meio de locomoção que precisa de gasolina. É lá na mesa do povo, lá na mesa de todos nós que está se refletindo toda essa situação. Infelizmente, que bom que agora a gente, nesse congelamento, vai poder fazer outras análises e aguardar outros resultados vindos da Petrobras, do dólar, enfim. E é interessante como tudo, ao final, vira uma guerra de informação, né? O governo federal apresenta uma narrativa, os governadores apresentam outra, por isso que é interessante e é essencial, na verdade, que a população seja bem informada, esteja atenta, procure realmente estudar, conhecer e ouvir fontes confiáveis, porque de fato a gente está chegando em um cenário em que as notícias falsas, enfim, como bem disse o Lívio, a população tem aparentemente sido muito utilizada e se prejudicando em cima de estratégias políticas que pertencem a outros agentes que deveriam tratar diversos assuntos na natureza apenas técnica e deixar a política para a hora certa, para o momento adequado. Enquanto isso, a população, sem dúvida nenhuma, é a que mais sofre, seja nessa seara do transporte público aqui em Teresina, seja nessa discussão macro, né, que é a questão dos combustíveis no país. Então, fica aí o reforço para que, de fato, as pessoas procurem se informar cada vez melhor e, claro, com informação de credibilidade. João, mas infelizmente os prejuízos dessa situação toda, muitas fake news já foram espalhadas culpabilizando exclusivamente os governadores e a cobrança do ICMS pelas altas recorrentes do valor dos combustíveis aqui no Brasil. E outra situação que realmente também é muito triste, que nós percebemos aqui no nosso país, no estado como um todo, é essa questão da utilização da nossa população como simples pinos de xadrez. Muitas pessoas já foram conquistadas por esse discurso. Depois que uma fake news muito bem lançada, ela se enraiza, é muito mais difícil você tentar convencer uma pessoa de que realmente ela não está sendo culpabilizada ou prejudicada por conta do valor dos combustíveis, não é por conta do ICMS, é por conta da política da Petrobras. Infelizmente, depois de uma fake news muito bem enraizada, só ficam os prejuízos para a nossa população. E é aquela velha história, quem não gosta de política é comandado por quem gosta de política. Fica o alerta e, é claro, fica também esse pedido para que você de casa possa sempre estar ligado a fontes de informação confiáveis, porque você também pode acabar sendo manipulado por quem gosta de informação manipulada. São 14h54, eu não tenho mais tempo, agradecendo a participação de João Magalhães neste feriado. Obrigado, viu, João? Boa tarde para você, até amanhã. Por nada, Lívio, boa tarde para você, boa tarde a todos e até amanhã. Leide Maciel, boa tarde para a senhorita. Adoro, Leide. Boa tarde para todos, bom feriado. Bom feriado, Obrigada. Boa tarde. Política do dia.